A campanha pelo plebiscito se espalha pelo Brasil com o apoio e a participação dos artistas. Aqui está a maior atriz do Teatro Nacional, Bibi Ferreira. Ao lado dos trabalhadores, dos estudantes, dos homens de empresa, dos funcionários, dos profissionais liberais, dos homens do campo, das donas de casa, também estarão nas urnas, dia 6 de janeiro, os grandes artistas do rádio e da televisão. Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a divina. Canta, Elisete! Meu povo, está na hora de acabar a confusão. Toda a nação vai responder se não. O ato adicional tá indo mal. Todo meu povo com razão vai responder se não, não e não. Na sua cédula está escrito: Concorda com o ato adicional que instituiu o parlamentarismo? não. Então faça um X no quadrinho do não. Dia 6 é a sua vez. Compareça e marque. Não, não, Não. não, não. Não. Meu povo, a decisão agora está em sua mão. No dia 6, vamos dizer que não. O ato adicional só aumentou a confusão. Com laço na mão, vamos dizer que não, não e não. Ganha-se, numa vitória extraordinária, a consulta plebiscitária restaura o presidencialismo pleno e, com isso, o Congresso Nacional reintegra o senhor João Goulart na sua condição de presidente da República com plenos poderes. Isto respaldado por 10 milhões de votos. Votaram 12 milhões de cidadãos, dos quais 10 milhões a favor da restauração presidencialista. É fantástico. Logo em seguida à sua posse, em 7 de setembro de 1961, o presidente João Goulart, acompanhado de seu ministro Santiago Dantas, viajou aos Estados Unidos em abril de 1962 para negociar a dívida externa herdada do governo Juscelino Kubitschek. E o petróleo foi sempre o divisor de águas da política brasileira, o grande objeto de desejo dos Estados Unidos. A dívida externa, por sua vez, foi sempre o garrote usado por Washington e suas tentativas de nos colocar de joelhos a seus pés. A viagem de João Goulart aos Estados Unidos em abril de 1962 conteve temporariamente o afastamento entre os dois países. Na agenda de Jango, a prioridade era a renegociação da dívida externa. Para Kennedy, o importante era a definição das regras políticas no Brasil. A nacionalização das companhias norte-americanas e o programa de reformas soavam como sinais de comunização. Uma semana antes, o governador Leonel Brizola desapropriou no Rio Grande do Sul os bens da Companhia Telefônica Nacional, ramo brasileiro da ITT. Os Estados Unidos receberam Jango com confetes, temendo que o Brasil fosse desviado da rota ocidental. Na ONU, Jango explicou pessoalmente à imprensa internacional o significado das nacionalizações. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. Por isso desejamos encontrar um termo justo em que elas tenham uma remuneração justa, razoável pelo seu capital, que possam obter lucros, mas que, se dedicando a atividades de interesse nacional, esses lucros possam também trazer benefícios ao país.
Depois de aprovado o presidencialismo no plebiscito de 1963, o ministro Santiago Dantas volta mais uma vez a Washington para discutir a nossa dívida externa. Creio que esses dias de contato com as autoridades financeiras americanas e internacionais em Washington se desenvolvem dentro do que tive a oportunidade de anunciar ao povo brasileiro antes de partir do Brasil, e que os seus resultados corresponderão à expectativa do povo brasileiro. A saber, o Brasil não pretende aumentar imoderadamente o seu endividamento e, pelo contrário, o que deseja é estabelecer condições que lhe permitam enfrentar os seus compromissos de acordo com sua capacidade de pagar. As reformas de base defendiam um desenvolvimento nacional independente, fundado na distribuição de renda. Entre outras medidas, propunham reforma agrária, com distribuição de terras às margens das ferrovias, das rodovias, dos açudes e dos lagos. Salário mínimo, calculado com base nas necessidades reais de uma família de trabalhadores. Reforma urbana, com controle dos preços dos aluguéis. Reforma da educação, escola pública, universal e gratuita em todos os níveis e ensino de boa qualidade. Nacionalização dos setores estratégicos da economia, com ênfase na garantia do monopólio estatal do petróleo. Controle e limitação das remessas de lucros pelas empresas estrangeiras que atuavam no país para as suas sedes no exterior. Desenvolvimento das pesquisas, desenvolvimento tecnológico compatível com o desenvolvimento social, fim do pagamento de royalties ao capital internacional, reforma eleitoral, voto universal, incluídos os analfabetos, e direito de elegibilidade para todos os eleitores, reforma trabalhista, com garantia de liberdade de organização sindical nas cidades e no campo, incluído o direito de construção de uma central sindical. Relações internacionais. Desenvolvimento de uma política internacional independente e negociação da dívida externa. Este programa, assumido pelo presidente João Goulart, o Jango, enquanto programa de governo e de viés fortemente nacionalista, foi gestado e defendido por setores do capital nacional e incorporava propostas, projetos e reivindicações das organizações de trabalhadores urbanos e rurais e dos demais setores populares. Começa a se falar em reformas de base através do Plano Trienal. Ou seja, o Plano Trienal previa, além de medidas puramente econômicas, financeiras, etc., algumas reformas na estrutura econômica e social. E estas reformas eram a reforma fiscal, a reforma administrativa, porque nós estávamos realmente com uma administração antiga, nós não tínhamos planejamento. O Ministério do Planejamento nasce naquela época. E por fim, a reforma agrária. Quem enfrenta o problema da reforma agrária como um problema político central para o desenvolvimento econômico, mas para tirar do campo o homem que estava sujeito a uma realidade de escravo, sem nenhum dos direitos sociais assegurados a ele, esta figura chama-se João Goulart. E esta é a marca que eu vejo do governo dele a partir do instante que ele assume a presidência, portanto, já em 1963, até o golpe de Estado em 31 de março, 1º de abril de 64. E era um projeto de reforma agrária que estava combinado com o projeto de desenvolvimento nacional, que era combinar o capitalismo com a industrialização nacional, com a distribuição de renda e com a reforma agrária. Então, o papel da reforma agrária de distribuir terra e de eliminar o latifúndio cumpriria um objetivo claramente econômico, que era potencializar os camponeses para serem produtores de mercadorias para o mercado interno e, ao mesmo tempo, consumidores de mercadorias da indústria nacional brasileira. E por isso que, na essência, o projeto de reforma agrária previa a desapropriação de terra apenas ao longo de 10 quilômetros cada lado de todas as BRs, de todas as ferrovias e de todos os lagos e açudes.
porque na concepção era isso. Os camponeses beneficiários pela reforma agrária deveriam estar próximo do mercado. Então, no máximo a 10 quilômetros ele chegava no asfalto. E o sentido inverso a mesma coisa, porque estava dentro do projeto que se levaria luz elétrica. Nós estamos em 64. Levar luz elétrica para o campo era uma revolução. E atrás do fio elétrico iria a geladeira, a televisão, a máquina de lavar, o desenvolvimento das forças produtivas, que era o sonho de Celso Furtado. Mas plantar pra dividir, não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que eu colho é dividido com quem não plantou nada. 4 vezes o deputado Fernando Ferrari tinha apresentado projetos de lei para estender os direitos sociais ao campo. Todas elas foram rejeitadas na Câmara dos Deputados. A primeira vez que esse projeto finalmente é aprovado, portanto, Câmara e Senado, meus amigos, é em 1963, o governo João Goulart já no comando político. Eu era o líder do PTB na Câmara dos Deputados e fui eu quem liderou essa batalha final para que o Estatuto do Trabalhador Rural fosse aprovado. Mas em 63 entra esta lei assegurando aos trabalhadores esses direitos e, portanto, o direito de protestar, de contestar, de reivindicar, porque lhes demos de imediato o direito à organização sindical. E de imediato se criam os sindicatos pelo país todo. Sindicatos rurais. Quando termina o governo João Goulart, havia 1.200 sindicatos rurais. E já havia se constituído a Confederação dos Trabalhadores do Campo, a CONTAG, que alguém já disse que é o fato mais importante no campo até então ocorrido. As formas organizativas que os camponeses foram adquirindo, sobretudo de 58 a 64, lá no campo, chegaram as propostas e elas se transformavam em propostas organizativas. Então, a Igreja Católica organizou nas dioceses as frentes agrárias, cujo objetivo claro era combater o comunismo. Então a Igreja Católica usou toda a sua capilaridade no interior, via dioceses. Cada diocese organizava uma frente agrária, como eles diziam, Frente Agrária Gaúcha, Frente Agrária de Goiás. Lá no Nordeste, que adquiria outros nomes, Serviço de Apoio Rural, SARM, SORP, Serviço de Orientação Rural de Pernambuco. Mas tudo era a mesma matriz, que inclusive o André Dreyfus, no livro 1964, denuncia que alguns desses movimentos da Igreja Católica eram inclusive financiados pelo consulado americano. Portanto, havia uma relação estreita com o projeto imperialista. E o principal objetivo era esse: vamos organizar o camponês contra o comunismo. O PTB organizou os camponeses de 2 formas. Lá no sul, o Master, então era o PTB do Brizola. E o PTB nacional era liderado pelo Padre Lage, de Minas Gerais, que então, sendo deputado federal do PTB e superintendente da Supra, que foi a primeira feição do que é hoje o INCRA, o Padre Lage, um militante muito valoroso, ele percorreu o Brasil organizando sindicatos de trabalhadores rurais, mas que ao mesmo tempo nasciam vinculados ao PTB, da qual ele era deputado federal. Por trás das ligas camponesas havia uma dissidência do Partido Comunista, e havia a AP, que era mais ligada a uma vertente da esquerda cristã. O Partido Comunista também organizou os camponeses e os trabalhadores rurais. Num primeiro momento, eles priorizaram apenas os assalariados, que eles tinham mais influência, aqui em São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, e depois também se espraiaram
pelo Brasil. Então o Partido Comunista começou a organizar as ULTABs, que eram Uniões de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, porque era proibido ainda organizar sindicatos. E aí quando o Almino Afonso, o jovem ministro do Trabalho, assina a portaria com o ministro autorizando a organização de sindicatos de trabalhadores rurais no campo, foi a partir de 62 apenas, então o Partido Comunista orientou todas aquelas associações, que eram ainda associações não legais, das ULTABs, elas automaticamente se transformaram em sindicatos de trabalhadores rurais, como previa a lei, então, com base municipal. Então, e esses sindicatos, organizados pelo Partido Comunista, assim como aqueles organizados pelo PTB, eles eram a base de fazer uma reforma agrária dentro da lei para o desenvolvimento da indústria nacional e com distribuição de renda. Lá pelo mês de maio, junho, a Igreja Católica Conservadora, liderada pelo bispo Dom Eugênio Salles, que fez um desserviço enorme para a classe camponesa brasileira, e certamente por isso não está no céu. O Dom Eugênio Salles, que era o líder então daquelas frentes agrárias, ele tentou se antecipar ao Partido Comunista e tentou criar sua própria confederação. Então, em junho de 63, os sindicatos de direita organizados pela Igreja Católica fundam uma CONTAG e vão registrar no Ministério do Trabalho. Mas o Ministério do Trabalho, como era dirigido pelo PTB, não aceitou o registro, porque disse, vocês juntaram só 5 federações, está na lei, mas isso não é representativo. E nós, como Ministério, claro, não queremos que vocês fiquem sozinhos com a representação nacional, porque por lei devia ser única. Então nós propomos, e eu acho que nisso o Almino Afonso e o Padre Lage foram sábios. Como é só uma confederação, nós temos que construir uma unidade. E o Dom Eugênio Salles, eu acho que percebendo a infantilidade, aceitou. Então o Congresso Unitário foi marcado para dezembro de 63. E aí vieram todas as forças. Vieram os sindicatos organizados pela Igreja, os sindicatos organizados pelo PTB e os sindicatos organizados pelo PCB. E havia também alguns pequenos sindicatos que a própria AP já estava organizando, sobretudo na Bahia. Então se reuniram num congresso no Rio de Janeiro, na sede da CGT, e nesse congresso fundam a CONTAG, agora unitária, e dividem os cargos pelas 3 correntes.